Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre algumas vivências no meio religioso, de uma forma específica, no arraial chamado Evangelho. Eu tinha mais ou menos 19 anos, e estava, portanto, lá para o ano de 1996, quando eu me deparei com uma notícia que constava numa revista evangélica da época, que dizia que os batistas no Brasil, de uma forma específica, desapareceriam no ano 2000. Em suma, no ano 2000 não haveria mais a Convenção Batista Brasileira e, naquela ocasião, com 19 anos de idade, eu, sinceramente, fiquei um tanto apreensivo, choroso e realmente a minha alma me entristeceu. Uma notícia lida que abalou a minha estrutura. E, portanto, esse abalo emocional foi inevitável. Eu estou hoje no dia 31 de janeiro de 2025, ocasião que está ocorrendo a Assembleia da Convenção Batista Brasileira no Ceará, mais especificamente na cidade de Fortaleza, capital do estado, e projetando aqui, uma vez que eu estou no site oficial da Convenção Batista Brasileira, já a Assembleia para o ano que vem, se assim o Senhor Jesus não voltar até lá. De modo que na Bahia vai estar recebendo a próxima Assembleia. E quando eu me lembro disto, eu fico um tanto assim, achando até engraçada a situação. Como é que pode, né? Quando a gente é mais novo, a gente acredita em qualquer bobagem que se diga. A gente acredita em tudo. E sempre tem esse prognóstico ruim, dizendo acerca de um movimento ou outro, mas isto a gente não tem que realmente dar importância, senão atentar para o que a Bíblia diz. Os irmãos sabem que eu sou de confissão cristã, chamada Batista, mas reafirmo, antes mesmo de ser batista, eu sou um cristão, porque eu nasci da água e do Espírito, nasci de novo, e isto me qualifica como filho de Deus. E, consequentemente, tenho contribuído, servido no meio batista durante mais de 34 anos, como membro da Igreja Batista. Eu já disse em algumas ocasiões específicas que eu tenho servido na admissão, na associação, na convenção, quando não na igreja, nas igrejas locais. Porém, no tocante à igreja local, eu tenho não apenas uma impressão, mas é uma certeza de que ela faz muito mais por mim do que eu por ela. De modo que eu sou sempre devedor a Deus e grato ao Senhor, pelo que ele tem feito através de sua igreja, uma igreja local, e certamente isto tem impactado bastante a minha vida, bem como feito com que a minha família venha assimilar as coisas boas decorrentes desta comunhão com os membros da Igreja de Cristo Jesus. Aproveitando que eu estou com esse site oficial da Convenção Batista Brasileira, nós sabemos que existem alguns princípios batistas, os quais vão aparecer agora, que é Cristo como autoridade. Nós batistas cremos realmente que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Acreditamos piamente que a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, ela é a nossa única regra de fé e prática. Aliás, a Bíblia tem que ser lida de uma forma correta, quando não interpretada coerentemente, para que a gente venha assimilar aquilo que realmente a Bíblia diz. Em relação ao Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, melhor dizendo. E nós cremos piamente que o Espírito Santo não é uma mera força ou um poder, quando não uma energia, senão uma pessoa santa, uma pessoa divina, e por isso a gente precisa acatar
as orientações, lembrando que sempre a Bíblia vai apontar para, o Espírito Santo vai apontar para a Bíblia Sagrada. Com relação ao homem, o seu valor decorre do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, de modo que toda pessoa, por mais que seja moribunda ou morando nos bairros mais luxuosos do Brasil, o mundo, todas as pessoas, independente da posição social, têm o seu valor, a sua dignidade decorrente do fato de ter sido feito à imagem e semelhança do Senhor. E por conta do homem ter sido feito livre, ele tem o livre-arbítrio, nós assim entendemos, ele pode perfeitamente dar conta e vai verdadeiramente prestar conta de todos os seus atos, palavras, atitudes, enfim, todas as coisas. Mas nós cremos, os batistas, na liberdade de consciência, liberdade de expressão. A gente vive, vez ou outra, um momento um tanto tênue, porque a gente vê algumas coisas indo para os extremos, e os extremos são sempre perigosos, não é verdade? E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar essa questão, buscando essa coerência, esse princípio bíblico, a gente vai entender que, como batista, há o direito inalienável à liberdade de consciência, à plena liberdade de religião de todas as pessoas. De modo que um indivíduo que não deseje crer em Cristo Jesus, ele tem esse direito. Ele tem um direito, inclusive, de ser ateu. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar a sua crença, propagar, ensinar a verdade como entenda. E existem diversas religiões no Brasil e no mundo, quando não centenas e milhares de denominações evangélicas dentro do Brasil, formando esse cristianismo. E eu, particularmente, nunca cheguei em nenhuma igreja e para perturbar, causar uma balbúrdia naquele ambiente, dizendo: olha, eu sou contra, eu não concordo com o que está sendo pregado. Concordo de quê? Porque cada grupo tem o direito de se expressar, de manifestar, enfim, de cultuar a Deus. Da mesma forma, eu entendo que as pessoas não deveriam vir para as igrejas batistas fazer atitudes como estas descritas, as quais eu, em hipótese alguma, nunca fiz e nem farei, por conta desse princípio da liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, etc, etc e tal. Em relação à vida cristã, nós cremos piamente na salvação pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, de modo que quando Jesus salva, ele salva verdadeiramente, completamente, e ele nos dá a vida eterna nele, isto é, em Cristo, uma vida tanto abundante quanto uma vida duradoura, isto é, para tudo sempre. Acontece que aquele que olha para trás não é digno, do Senhor Jesus. De modo que, quando a gente aceita e se torna um discípulo de Cristo Jesus, há várias exigências por conta desse senhorio, quando nós acatamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, levando em consideração que Ele também é o nosso mestre, e por isso a gente tem que carregar a nossa própria cruz, segui-lo fielmente, buscando com a integridade de coração, manifestando uma disciplina, enfim, sempre desejando fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma doutrina muito interessante que é do sacerdócio do crente. A minha oração não é mais valiosa, mais poderosa do que a do irmão. Todos nós podemos nos chegar diante de Deus com fé, crendo que Ele existe, ciente de que Ele vai ser o quê? Galardoador daqueles que se aproximam dele. De modo que nós não cremos que há um guru religioso que tem uma mediação muito maior, nada disto, pelo contrário. A gente acredita que todos nós podemos nos aproximar diante de Deus através do sacrifício realizado na cruz do Calvário, de modo que todo homem pode ir diretamente a Deus, quer em busca de perdão, de arrependimento, num ato de fé,
através da intercessão, da petição, da oração de louvor, de gratidão, a petição em si, enfim, tudo. Ele pode se aproximar e não depender necessariamente do pastor. Agora, naturalmente, o pastor ele precisa ser um homem de oração. Logo, ele vai sempre interceder pelas ovelhas que pertencem ao Senhor, as quais lhe foram confiadas. Com relação ao cristão e o seu lar, sabemos que o lar do cristão não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Porém, são lares que devem ser abençoados. Em que sentido? Porque são pessoas obedientes, pessoas que acolhem a palavra de Deus, pessoas que assimilam muito bem o evangelho de Deus, que é transformador, inclusive. Deste modo, o marido e a mulher precisam andar de uma forma muito eh, amorosa, como cúmplices, como verdadeiros companheiros, pessoas unidas no profundo amor e devem partilhar de ideais, de ambições semelhantes, sempre dedicando os seus filhos na instrução, mas também na disciplina, tudo feito em amor, visando realmente o melhor para a casa, consequentemente, o lar. Temos, entre outras coisas, a questão do cristão como cidadão. Se um cristão é um cidadão do reino de Deus, tem os valores diferenciados, ele também é um cidadão no mundo. Não que nós sejamos do mundo, mas nós estamos no mundo e, portanto, dentro desse Estado, uma referência ao Brasil democrático de direito, a gente precisa cumprir os nossos deveres. A gente não é fora da lei, pelo contrário, a gente segue a legislação brasileira, a Carta Magna, a gente respeita a autoridade competente em todas as esferas, no âmbito, por exemplo, legislativo, executivo, judiciário. A gente, enfim, segue aquilo que Deus estabelece, que é justamente estar debaixo de autoridade. E a gente sabe que não apenas o casamento, a família, a igreja, mas também o Estado é uma criação divina em que sentido? Porque Deus estabeleceu a autoridade como princípio. E a gente precisa nos submetermos às autoridades constituídas por Deus, e estas devem ser alvos da nossa oração para que as coisas vão bem, e etc. e tal. Com relação à questão da igreja, a igreja, sem dúvida alguma, tem uma natureza, digamos, espiritual. Ela é um organismo vivo e, como tal, os membros da igreja precisam crescer, e eu acrescento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com relação aos membros da Igreja de Cristo, são pessoas que são, sem dúvida alguma, regeneradas, biblicamente batizadas, pessoas que já acataram o Senhor de Cristo, pessoas que seguem ou são seguidoras de Cristo Jesus, vai submeter ao rito batismal, que é justamente o batismo, entre outras coisas. Mas não é só o batismo como ordenança. A gente tem também a ceia do Senhor. Nós chamamos assim, ceia do Senhor, porque é desta forma que a Bíblia preceitua. Com relação ao governo, as igrejas batistas adotam um governo chamado congregacional, democrático. A Igreja Batista, cada uma delas escolhe os seus pastores, respectivos pastores, toma suas decisões administrativas, etc. e tal, de modo que, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, quando não a União Batista Latino-Americana, a UBLA, e ainda a Aliança Batista Mundial, não tem ingerência sobre as igrejas locais, mas há um princípio de cooperação, e as pessoas estão ali unidas, coesas, e tem esse laço fraterno, as quais a gente sempre vai, claro, prestigiar, honrar as pessoas que estão servindo em nosso meio, sempre com o objetivo de enaltecer o nome da pessoa bendita de Cristo Jesus. A relação do Estado e da Igreja é de separação. Esta é a grande verdade. A gente viu aqui e acolá uma certa mistura, mas o Estado deve à Igreja a proteção da lei e a liberdade plena
no exercício do seu ministério espiritual. E a igreja deve ao Estado um reforço moral e espiritual para a lei e ordem, bem como a anunciação, claro, das verdades fundamentais, a justiça e a paz. De modo que a igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante ele responsáveis. Devem permanecer distintos. E eis aí essa separação que tem que ser sempre enfatizada, igreja e Estado. Temos aqui assim, a relação para com o mundo. A gente sabe que Jesus veio ao mundo, mas não era do mundo. Ele orou pelo mundo para que as pessoas fossem salvas pelo próprio Cristo. Todavia, a gente está aqui como peregrino. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente tem que fazer a nossa parte, fazer sem dúvida alguma a diferença. A gente tem ainda a tarefa contínua, algo que não acaba, que é justamente a centralidade do indivíduo. O indivíduo ele tem seu valor, o indivíduo ele pode servir a Deus como? Servindo obrigatoriamente os irmãos, as pessoas, realizando a obra evangelística, missionária, através da educação teológica, educação cristã, enfim, várias coisas que vão redundar para a glória de Deus. E com relação ao culto, o culto é o ponto mais alto da fé e devoção cristã, que de forma coletiva ou comunitária, nós nos reunimos para, em torno do nome de Jesus, cultuar a Deus. De modo que a gente vai sempre prestar um culto ao Senhor e por isso a gente precisa sempre cultuar o Senhor com reverência, ordem e que são coisas essenciais. Em relação ao ministério cristão, a gente pode dizer que nós precisamos servir. O ministério é justamente isto, um local para nós servirmos ao Senhor. O ministro, nesse sentido, todos nós somos ministros, indica que todos nós podemos servir ao Senhor de uma maneira ou de outra. O importante é que, através dos nossos talentos, quando não dos dons espirituais recebidos da parte de Deus, a gente venha a colocar sempre à disposição para edificar a igreja de Cristo Jesus. O evangelismo não pode deixar de ser feito a partir da igreja local, porque a grande comissão começa justamente na nossa localidade. Ela se estende, se expande para o nosso estado, para o nosso país, para os rincões do nosso Brasil, quando não pelo mundo afora. Mas ainda assim, o evangelismo local, ele precisa ser feito assim como através da obra missionária, que são as missões, ou ainda chamada missões transculturais, que vai além das fronteiras, das culturas, desse elemento linguístico para anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma doutrina muito interessante que era tratada, pelo menos na década de 80, 90, que é a chamada de mordomia cristã. Nós somos bons mordomos que devemos administrar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, os recursos financeiros, enfim, tudo tem que ser colocado é, nisto, porque a mordomia cristã vai nos orientar em relação ao uso dos talentos, do tempo, dos bens materiais, enfim, de todas as coisas mesmo. Temos, conforme a nossa parte aqui da Convenção Batista Brasileira, a questão do ensino e treinamento, precisamos investir não apenas nas escolas de treinamento, nas organizações missionárias, organizações de treinamentos, enfim, na escola bíblica dominical, a gente precisa ensinar, a gente precisa capacitar as pessoas, treinar, fazer com que elas venham cada vez mais e mais se aprimorar para servir melhor ao Senhor. Aí a gente vê a importância da educação cristã, porque a educação cristã vai reger estas coisas. Menciona aqui a questão da autocrítica, tanto a igreja local quanto a denominação, a fim de permanecerem sadias e florescentes, tem que aceitar a responsabilidade da autocrítica. A gente precisa, quer como membro de igreja, quer como parte de uma denominação maior chamada Batista, fazer um exame introspectivo, porque
a gente é muito cômodo e fácil criticar a associação, a convenção, a igreja local, mas a gente precisa fazer esse exame porque nós somos responsáveis e nós podemos fazer a nossa diferença. A gente pode fazer algo melhor, a gente pode fazer algo para contribuir e não para dividir. Ficamos aqui então com essa apresentação bem sucinta dessa parte institucional. Eu falei aqui, né, como para você ter uma ideia, sobre esse item, sobre os princípios batistas, e se você pode, através do site da Convenção Batista Brasileira, que é convençãobatista.com.br, acessar o site oficial e ter informações de quem nós somos, missão, visão, valores, princípios batistas, declaração doutrinária, pacto da Igreja Batista, a nossa história, a atual diretoria e trabalhar muitas outras coisas dentro desse site. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.